irmãos? Amém? A paz do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Evangelho de Marcos, no capítulo 4, nós vamos ler então a partir do verso 35. Marcos, capítulo 4, entre os versos 35 e 41. Ainda estou escutando assim um barulho de folhas de Bíblia passando por aí. Vamos aguardar um instante. Você encontrou o texto? Amém? Então, vamos ler. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Pode assentar-se, assente-se, por favor. Queridos, esse texto é um texto muito importante para o nosso aprendizado, é um texto muito importante para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, porque esse texto mostra, aqui a Bíblia Sagrada nos mostra, que nem sempre nós temos o controle sobre as circunstâncias da vida. Algumas pessoas gostam de simplesmente ter o controle sobre todas as coisas. Algumas pessoas só se sentem à vontade nos lugares onde elas estão no controle. Eu conheço pessoas, por exemplo, que só se sentem seguras dentro de um carro em movimento se elas mesmas estiverem ao volante. Porque acreditam que se elas estiverem ao volante, elas estão seguras e nenhum mal vai acontecer. Só que a vida não é assim. Nós não temos o controle sobre todas as circunstâncias. A vida nos coloca, às vezes, diante de momentos tão difíceis. Há pouco mais de 24 horas, as circunstâncias da vida ceifaram pessoas lá no Rio de Janeiro. Imagine você, se um dia qualquer daquelas pessoas iriam imaginar que estavam lá no prédio onde trabalhavam e de repente, sabe-se lá exatamente por quê, o prédio vem abaixo. Nós não temos o controle das circunstâncias. Ninguém tem 100% o controle de todas as circunstâncias que envolvem a vida. Agora, mesmo nós não tendo o controle das circunstâncias que envolvem a nossa vida, nós podemos aprender com essas circunstâncias. E esse texto nos mostra o aprendizado que nós podemos ter nas circunstâncias adversas da vida. Talvez você nunca tenha estado dentro de um prédio que desmoronou, mas talvez você já tenha estado dentro de um emprego que desmoronou. Talvez você já tenha estado dentro de um sonho de um lar feliz que desmoronou. Talvez você já tenha estado dentro de um projeto, de uma empresa, de um empreendimento que é impossível, seria impossível dar errado. Mas infelizmente desmoronou, porque afinal de contas, a vida é repleta de circunstâncias. E nós somos seres humanos, frágeis, pequenos. E nós não temos o controle dessas circunstâncias. E foi assim com essa viagem. Jesus estava numa margem do mar da Galileia.
e ele estava ensinando as margens do Mar da Galileia. E ensinando as margens do Mar da Galileia, terminado todo aquele dia de trabalho árduo da parte de Jesus, ele disse aos discípulos: vamos passar para o outro lado, vamos atravessar o Mar da Galileia. No ponto mais largo, o Mar da Galileia tem 13 quilômetros de extensão, de margem a margem, coisa pouca, muito menor do que a distância entre Blumenau e a nossa vizinha mais próxima aqui, talvez Indaial. Pouca coisa, com uma ordem de Jesus. Essa viagem vai ser moleza, essa viagem vai ser muito simples. Jesus está nesse barco, uma viagem tão curta. Nós, pescadores experientes, os discípulos de Jesus, tinha lá entre os discípulos de Jesus muitos pescadores experientes, homens acostumados com as águas, homens acostumados com a navegação. E aí Jesus deu uma ordem e eles dizem assim: nós vamos. E foram. E não é, meus irmãos, que de repente as circunstâncias que pareciam tão favoráveis para os discípulos de Jesus, tão favoráveis para aquela viagem, tanto é que o texto diz que Jesus dormia na polpa do barco. Aquelas condições que pareciam tão favoráveis, de repente, se convertem numa tempestade. Todos nós experimentamos isso na nossa vida. Cristo não chamou super-homens e super-mulheres que estão vacinados contra o mal. A vida de verdade não é assim. Existem pessoas que não conseguem se conformar com o fato de que a vida real tem momentos difíceis, sim. Aquilo que era uma viagem tranquila com Jesus no barco, às vezes se transforma numa tempestade. A vida é assim. Agora nós temos a escolha, todos os dias, de olhar para as tempestades da vida, das circunstâncias difíceis que estão diante de nós, e nós temos a escolha de, número 1, olhar para essas circunstâncias difíceis, quer elas estejam em qualquer lugar que elas estiverem. Nós podemos tomar a decisão de olhar para essas circunstâncias e de repente acharmos que tudo está acabado, ou nós podemos olhar para essas circunstâncias e aprendermos com essas circunstâncias. E dessas circunstâncias tirarmos lições e levarmos essas lições conosco o resto da nossa vida. E é muito interessante porque esse texto mostra que as circunstâncias difíceis da vida, as tempestades que nos acometem de vez em quando, nos ensinam basicamente sobre duas coisas. Primeiro, as tempestades nos ensinam sobre quem é Jesus. Os discípulos de Jesus, remando aquele barco, lutando contra a tempestade, e Jesus dormindo. Vejam bem o que acontece no texto. Jesus dormindo e os discípulos lutando contra as ondas. De repente os discípulos chegam assim e falam: Jesus, nós vamos morrer. E o Senhor não liga para isso? Jesus, o Senhor não se importa com o fato de esse barco estar prestes a virar? Meus irmãos, como as tempestades da vida, como as circunstâncias nos ensinam coisas preciosas sobre Jesus. Jesus é aquele que se revela em meio às circunstâncias da nossa vida. Os discípulos foram até Jesus, dizendo assim: Jesus, nós vamos morrer. E é interessante porque parece, uma leitura rápida do texto, parece que os discípulos estavam com medo apenas deles morrerem. Mas aquela frase incluía Jesus também. É como se eles dissessem assim: Jesus, tanto nós quanto você vamos morrer. Eles não conheciam o poder de Jesus. Aliás, eles tinham uma ideia muito superficial do que era o poder de Jesus. E eles diziam: Jesus, a tempestade que vai nos matar, vai matar o Senhor também. E o Senhor não está nem aí com isso? Meus irmãos, como Jesus quer ensinar a mim e a você em meio às circunstâncias difíceis da nossa vida. Está passando por um problema difícil? Existe uma tempestade sacudindo o seu barquinho de um lado para o outro? Saiba de uma coisa:
saiba de uma coisa: você pode ter uma profunda experiência com a pessoa de Jesus Cristo em meio a essa tempestade. Os discípulos já tinham visto Jesus expulsar demônios. Os discípulos já tinham visto Jesus Cristo curar enfermidades. Os discípulos já tinham ouvido Jesus pronunciar grandes ensinamentos. Agora, uma coisa eles não haviam ainda visto Jesus fazer. Eles sabiam que Jesus tinha poder sobre os demônios. Eles sabiam que Jesus tinha poder sobre as enfermidades. Eles sabiam que Jesus era um cara que tinha uns ensinamentos muito legais para a vida. Grandes lições Jesus tinha. Agora, eles faltava algo que eles deveriam conhecer sobre Jesus. Eles não sabiam que Jesus tinha poder sobre a natureza. E talvez, irmãos, nós estejamos vivendo a nossa vida assim, conhecendo apenas parte do poder de Jesus, conhecendo apenas uma porção do poder de Jesus, dizendo assim: Jesus é poderoso. Mas quando a gente diz que Jesus é poderoso, a gente pensa apenas em algumas coisas, assim como os discípulos de Jesus também pensavam apenas: não, Jesus é poderoso para curar enfermidades, porque nós vimos ele curar a sogra de Pedro. Jesus é poderoso para expelir demônios, porque nós já vimos ele também expulsar demônios, expelir demônios. Jesus é poderoso para falar coisas sábias. Agora, sobre a natureza, não. Sobre a natureza, Jesus não deve ter poder. E se Jesus não tem poder sobre a natureza, então nós vamos morrer. E eles foram lá sacudir Jesus. Mas Jesus revela-se aos discípulos dele como aquele que tem poder sobre todas as esferas do universo. Aquele que tem poder, sim, sobre o mundo espiritual, sobre a realidade espiritual. Aquele que tem poder, sim, para ensinar coisas profundas na nossa vida. Aquele que tem poder, sim, sobre a enfermidade. Mas aquele que tem poder também para alcançar e para transformar todas as circunstâncias da vida humana. E talvez o que nós estejamos precisando aprender nesses dias seja exatamente isso. Porque nós estamos tendo uma visão de Jesus como se o poder de Jesus fosse um negócio meio saci pererê. Está faltando um pedaço. Só que a Bíblia fala de um Jesus inteiro, que tem poder para governar tudo na nossa vida. Absolutamente tudo. Não existe nada na sua vida, na sua caminhada, nada no seu presente, no seu futuro, que não possa ser completamente transformado por Jesus. Então, está passando em meio a uma dificuldade, está enfrentando uma tempestade, aquilo que era para ser uma viagem calma, serena e tranquila num barquinho, de repente se transforma numa tempestade. Pare um instante e pense: Jesus está querendo ampliar a visão que eu tenho do poder dele. E sabe o que nós precisamos fazer? Quando Jesus quer ampliar a visão que nós temos do poder dele, nós precisamos mergulhar naquilo que ele tem para nós. Nós precisamos simplesmente nos abandonarmos nos braços de Jesus e dizer assim: Jesus, o Senhor está querendo me ensinar alguma coisa. E eu estou querendo aprender alguma coisa com o Senhor. Senhor, eu creio que o Senhor é real. Eu creio que o Senhor tem poder sobre demônios, sobre enfermidade. O Senhor tem poder sobre a criação. O Senhor tem poder sobre a economia. O Senhor tem poder sobre todas as esferas da vida. Eu fico impressionado como que depois de grandes crises econômicas, os estudos mostram que as taxas de suicídio aumentaram. E claro, isso não é publicado. Existem pessoas, inclusive cristãos, que acham que Jesus teme alguma crise econômica. Acham que Jesus tem medo do choque na bolsa de valores. Acham que Jesus se assusta com a alta ou com a queda do dólar. Será que Jesus não está querendo, me permita fazer essa pergunta, será que Jesus não está querendo ampliar
o conceito que você tem do poder dele? Veja bem como que os discípulos de Jesus projetaram sobre Jesus limitações que são deles. Eles achavam que o mesmo poder que a natureza, que as águas tinham sobre a vida deles, tinham também sobre a vida de Jesus. E essa é a nossa tendência, irmãos. Nós temos a tendência de projetar sobre Jesus as nossas fraquezas. Não, isso daqui é grande demais. Não, isso daqui é difícil demais. Não, uma bolsa de estudos, não, isso daí não. Não, olha, uma reviravolta no balanço financeiro da minha empresa, não, isso daí é demais, de uma hora para outra é demais. Não, a libertação completa da minha família, olha, de alguns membros da minha família eu até acredito, mas de todos eles, sim. Peça a Jesus, preste bem atenção ao que eu vou dizer. Peça ao Senhor Jesus, todos os dias da sua vida, todos os dias que você entrar aqui na igreja, quando você acordar, faça uma oração sincera a Ele, dizendo assim: Jesus, amplie a visão que eu tenho do seu poder. Mostre para mim, Senhor, que o Senhor é muito mais poderoso do que eu penso. Senhor, mostre para mim que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que eu penso, do que aquilo que eu sonho ou do que aquilo que eu espero. Peça a Jesus para te surpreender. Nas circunstâncias difíceis da vida, você pode se surpreender com o poder de Jesus. Só que além de revelar coisas importantes sobre quem é Jesus, as circunstâncias também revelam coisas importantes sobre quem somos nós. Veja bem, os discípulos ali com Jesus, quando Jesus acorda, Jesus acalma a tempestade. Jesus diz ao mar para se aquietar, ao vento para se aquietar, para se emudecer. E ele olha para os discípulos e diz assim para os discípulos: então lhes disse, por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Primeira coisa que as circunstâncias podem revelar sobre mim e sobre você: nós temos a tendência de fazer julgamentos precipitados. Nós temos dificuldade em esperar o agir de Deus. Você sabia que tem momentos que Deus age instantaneamente? Deus pode fazer neste exato instante, neste exato segundo, uma revolução completa na sua vida. Deus pode fazer isso exatamente aqui e agora. E nós gostamos quando Deus opera instantaneamente, não é verdade? Nós gostamos quando vemos de repente alguém entrar na igreja enfermo e naquele exato minuto, naquele exato instante da oração, aquela pessoa é curada. Nós nos alegramos com isso. Isso é lindo, é maravilhoso. Agora, irmãos, nós precisamos de muito mais fé para experimentar a ação gradativa de Deus do que para experimentar a ação instantânea de Deus. Tem muita gente querendo impor sobre Deus o seu tempo. Deus tem o tempo dele, meu irmão. Amém? Deus tem o tempo dele. Ele faz as coisas de acordo com o pensamento dele. Se tem uma frase que de vez em quando a gente escuta na igreja que eu não gosto e não concordo, é a frase: Deus tem pressa. Dizer que Deus tem pressa é dizer que o poder de Deus é limitado pelo tempo. Quem tem pressa somos eu e você. E às vezes as circunstâncias estão mostrando, sabe o quê? Que eu e você precisamos aprender a crer um pouco mais, a esperar um pouco mais. Será que você não está muito ansioso? Será que talvez você não está tendo dificuldade até de ver o que Deus já está fazendo, simplesmente porque você quer colocar Deus dentro do seu tempo?
eles fizeram um julgamento precipitado sobre Jesus. Jesus, nós vamos morrer todos aqui. Cuidado com julgamentos precipitados. Não haja movido pela urgência. Muitas pessoas quiseram colocar um tempo para Deus e disseram assim: olha, se Deus não fizer isso daqui, até tal dia eu vou tomar essa decisão. E estavam ansiosas, nervosas, preocupadas, movidas pela ansiedade e acabaram dando passos errados. Preste atenção no que eu vou te dizer. Deus não tem pressa. Talvez você vai crescer muito mais em meio ao processo do milagre do que quando o milagre já estiver pronto. Deus está muito mais interessado em você do que no milagre que você espera dele. O milagre para Deus é só o milagre. Ele faz milagre toda hora. Agora, sabe o que Deus quer de verdade mesmo? É que em meio ao processo do milagre, preste bem atenção no que eu vou dizer. O que Deus quer é que em meio ao processo do milagre, você o conheça mais. Jesus poderia fazer sabe o que conosco? Jesus poderia simplesmente abençoar todos nós aqui com tudo o que a gente pede. Da primeira vez que a gente entrasse nesse templo, a primeira vez que a gente viesse ao culto, na nossa primeira oração Ele poderia nos abençoar. Agora talvez se Ele fizesse isso, muitos de nós viraríamos as costas para Ele. Sabe por que Jesus está trabalhando com um processo na sua vida? Porque Ele está muito mais interessado em você do que no milagre que Ele pode fazer na sua vida. Experimente os processos de Deus. Os processos de Deus são lindos. Os processos de Deus são maravilhosos. Se Deus trabalhou instantaneamente na sua vida, venha dar um testemunho. Eu entrei aqui assim e pedi a Deus, Deus faça, e Deus fez naquela hora. Agora, se Deus está trabalhando na sua vida por meio de um processo, venha dar o testemunho também. Venha dar o testemunho também. Meus irmãos, outra coisa que as circunstâncias revelam sobre nós é a nossa timidez. Eu não estou falando aqui de timidez enquanto uma característica psicológica, eu não estou falando de timidez aqui enquanto comportamento. Irmãos, nós vivemos num tempo de tanta desesperança que algumas pessoas têm medo de crer, medo de sonhar, medo de pedir para Jesus, medo de voar na fé junto com Jesus. E aí Jesus olhou para os discípulos dele e disse assim: vocês são tímidos. Irmãos, quais são as nossas expectativas em relação ao poder de Jesus? Linderson, eu quero uma cura. É isso que eu quero de Jesus, uma cura. Eu quero dizer uma coisa: você está sendo tímido. Jesus tem muito mais do que uma cura para operar na sua vida. O que você espera do poder de Jesus? Linderson, eu só quero um emprego. Meu interesse é só um emprego. Então você está sendo muito tímido. Muito tímido mesmo. Linderson, eu quero a conversão do meu marido. É isso que eu quero de Jesus. Embora essas coisas sejam grandes, embora essas coisas sejam importantes, se nós esperarmos de Jesus apenas essas coisas, nós estamos sendo tímidos. Que timidez é essa? É esperar menos do que aquilo que Jesus pode dar. O que você espera de Jesus? Pense aí um instante. O que você está aguardando de Jesus? O que você espera que o poder de Jesus opere na sua vida? Pois é, Jesus pode operar muito,
muito mais do que aquilo que você está esperando. Linderson, eu estou esperando Jesus converter a minha família. Pois é, talvez Jesus esteja querendo transformar a sua família numa família missionária. Linderson, eu estou querendo, sabe o quê? Estou pedindo a Deus para ampliar os meus negócios em 20% esse ano. Talvez Jesus esteja com projetos para transformar o seu negócio numa grande franquia ainda esse ano. Linderson, eu estou com um projeto de começar a cantar na igreja ou começar a mostrar o meu talento em determinado lugar. Talvez Jesus esteja querendo te colocar nas telinhas dos televisores desse Brasil inteiro e você nem imagina. Vamos pedir a Jesus para nos libertar da nossa timidez, amém? As circunstâncias nos ensinam. As circunstâncias nos ensinam sobre quem Jesus é e nos ensinam sobre quem nós somos. Que Deus tenha compaixão de nós. Que de repente, ainda em 2012, ou quem sabe ainda essa semana, até amanhã, quem sabe, a gente não pare e não olhe e não diga assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu oro para que Jesus te surpreenda. Eu oro para que Jesus extrapole as suas expectativas. Eu oro para que Jesus, mediante o poder do Espírito Santo, tire de mim e de você essa timidez que nos impede muitas vezes de sonhar com aquilo que Jesus pode fazer. E eu oro para que muito mais do que alcançar o milagre, nós alcancemos o coração do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Você pode se colocar de pé para nós orarmos? Não despreze os processos de Deus. Não despreze os processos de Deus. Linderson, mas está demorando. Eu já não aguento mais. Linderson, se não for essa semana, eu vou por minha conta mesmo. Se Jesus não fizer algo até aquele dia, eu não quero nem saber. Preste atenção no que eu vou te dizer. Espera um pouco mais. Amém, meus irmãos? Está demorando no seu relógio, querido. Jesus tem um processo. Jesus tem um processo. É preciso, preste atenção a isso que eu vou dizer. Preste bem atenção. Você vai precisar de muito mais fé para entender Deus agindo num processo do que para ver Deus operar instantaneamente. Conheça Jesus nas circunstâncias da vida. Aprenda com Jesus nas circunstâncias da vida. Lembre-se que o fato de tudo estar andando bem no primeiro momento, uma viagem tranquila pelo mar da Galileia, Jesus estava até dormindo. Se a tempestade alcançar, não hesite em contar com o poder de Jesus. Não limite o poder de Jesus. Eu oro para que você experimente o agir pleno dele na sua vida, na sua família. Que você seja surpreendido. Quantos aqui gostariam de ser surpreendidos pelo agir de Deus? Eu gostaria de orar. Feche os seus olhos. Quais circunstâncias a vida tem colocado diante de você? É tempo de aprender com Jesus. Olha, tem gente que confia muito mais na opinião dos comentaristas da televisão do que em Jesus. Tem gente que baseia os seus planos e os seus sonhos muito mais na opinião dos críticos da revista Veja do que na opinião de Jesus. Mas é chegado o dia e o tempo do Espírito Santo de Deus
romper todas as estruturas de mediocridade na nossa mente, todas as estruturas de timidez no nosso coração. É tempo de o Espírito Santo romper com todas as estruturas de religiosidade. É tempo do Espírito Santo romper com todas as estruturas de medo, que as estruturas de medo no nosso coração, na nossa mente, que os sofismas que nós carregamos, que esses sofismas caiam por terra em nome de Jesus, e que experimentemos o agir pleno de um Deus que governa sobre todas as circunstâncias, que governa sobre os espíritos, que governa sobre as enfermidades, que governa sobre a economia, que governa sobre tudo e sobre todos. Esse é o nosso Deus. Ainda de olhos fechados, eu quero perguntar se tem alguém aqui neste lugar que está vivendo circunstâncias desafiadoras e quer aproveitar essas circunstâncias. De olhos fechados, escute bem a pergunta que eu vou fazer. Se alguém está vivendo circunstâncias da vida, e em meio a essas circunstâncias chegou à conclusão de que não há alternativa para a sua vida, e a única alternativa que resta, você descobriu e chegou à conclusão de que é Jesus, e gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Não, Linderson, eu nunca fiz uma oração pública confessando Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E Linderson, eu quero hoje entregar a minha vida, entregar o meu coração a Jesus Cristo, esse Jesus Cristo que acalmou a tempestade, esse Jesus Cristo que estava no barco no mar da Galileia, esse Jesus Cristo que andou por esta terra, que morreu na cruz pelos meus pecados e que ressuscitou ao terceiro dia e que vai voltar um dia. Linda Senhor, eu quero entregar a minha vida para esse Jesus. Eu gostaria que você fizesse um sinal com a sua mão. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, nunca disse: Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, faça um sinal com a sua mão. Levante a sua mão. Levante a sua mão bem alto. Eu quero ver a sua mão daqui. Eu quero ver a sua mão daqui, levantada, daqui. Daqui, levante a sua mão e dizendo: Linderson, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu preciso de Jesus. A minha vida só Jesus pode dar jeito. Esse vazio na minha alma é só Jesus. Levante a sua mão assim, fica esticadinho assim, bem bonito. Eu quero fazer mais um convite. Ainda fique com a sua mão levantada só mais um pouquinho. Vai servir para você alongar também. Eu quero pedir a você, todos vocês que levantaram a mão dizendo que querem entregar a vida para Jesus, eu quero pedir a vocês que venham aqui à frente para nós orarmos juntos. Venham aqui à frente. Vocês que estão na galeria, pode descer rapidinho, não vai demorar nada. Venham aqui para nós orarmos juntos. Nós estamos todos em casa. Gente, na casa de Deus não tem timidez, não precisa dessas coisas. Vem aqui à frente entregar sua vida para Jesus. Vem aqui. Muitas pessoas na galeria levantaram a mão. Não tenha timidez não, pode vir mesmo. Nós estamos todos na casa do nosso Pai. Somos todos irmãos. O convite é: se você quer entregar a sua vida ao Jesus que estava naquele barco e que disse à tempestade: aquieta-te, e de repente se fez grande bonança. Vem à frente, ainda tem pessoas vindo. Vem à frente. Vem à frente. Vocês que estão aqui à frente,
quero, vocês que estão aqui à frente, olhem para mim, por favor. Eu quero pedir a vocês que prestem atenção, e eu quero pedir a toda a igreja que preste atenção. Entregar a vida ao Senhor Jesus é algo muito racional que a gente faz. A gente sabe o que está fazendo. Nós não estamos com a nossa consciência tomada por alguém. Nós estamos livres. Nós estamos livres para entregar a nossa vida para Jesus. E eu gostaria que vocês fechassem os olhos e repetissem uma oração comigo. Eu vou falar aqui e vocês vão repetir aí. Preste atenção ainda. E quando eu terminar essa oração, prestem bem atenção. Se vocês concordarem com tudo que eu falei, ao término dessa oração, vocês digam amém. Pode ser assim, gente? O pessoal que está aqui na frente, pode ser assim? Amém? Eu quero pedir a você que sabe o que está acontecendo aqui, que já passou por essa experiência, eu quero pedir a você que esteja orando. Cadeias estão se rompendo. E vocês que estão aqui na frente, fechem os vossos olhos. Fechem os olhos e escutem bem o que eu vou dizer e repitam o que eu vou dizer. Feche bem os olhos. É você e Deus. Repita comigo. Senhor Jesus. Tem que ser bonito e bem alto. Senhor Jesus, eu ouvi a tua voz e livremente venho aqui diante da tua igreja e diante do Senhor pedir a ti que perdoe os meus pecados, que purifique a minha vida e que me receba, Senhor, em teus braços. Jesus, livremente eu te confesso como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, recebe-me. Senhor Jesus, transforma-me. Senhor Jesus, me ensine mais sobre o teu amor. Senhor Jesus, pelo teu poder e pela tua palavra, eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Você concorda com essas palavras que você acabou de repetir? Sim ou não? Então diga amém. Aplauda o Senhor, porque Ele é bom. Nós vamos fazer só mais uma oração. Os obreiros queiram orar por essas pessoas. Ao final dessa oração, vocês vão se dirigir aqui à minha direita, à esquerda de vocês, que alguém vai pegar o nome de vocês, tá bom? Alguém vai conversar com vocês aqui. Feche os seus olhos. Deixe um pastor, deixe um obreiro colocar a mão sobre você e te abençoar. Estenda a mão para cá, irmãos. Nós estamos em festa, amém? Senhor, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome, porque essa noite, Senhor, em muitos corações existia uma tempestade, existia uma ventania, ondas, Senhor, arremessavam os barquinhos das nossas vidas. Mas o Senhor entrou e de repente o Senhor disse ao mar para se aquietar, à tempestade e ao vento para se calar. E pessoas vieram aqui diante do Senhor. Algumas pessoas com lágrimas entregaram a vida ao Senhor. Senhor, nós cremos, Deus, no agir pleno do Senhor sobre essas vidas. Nós os abençoamos com toda sorte de bênçãos. Nós, como igreja do Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos dessas vidas toda ação maligna, toda influência maligna, nós repreendemos em nome de Jesus. Todo mal que tente lançar confusão, todo mal, toda religiosidade, todo espírito de perturbação, seja lá do que for, como igreja do Senhor, nós estamos tomando autoridade agora
que há no nome de Jesus, estamos repreendendo, ministrando sobre essas vidas a cura, ministrando sobre essas vidas a libertação, ministrando sobre essas vidas um tempo novo, Senhor, uma vida plena, uma vida abundante, ministrando sobre essas vidas, Senhor, o conhecimento do Senhor. Revela-te a cada uma delas, revela-te as famílias delas aqui, Senhor, e que haja em nome de Jesus um tempo novo sobre elas, vinho novo sobre elas, Senhor, e tudo isso para a glória do Teu nome e para a glória do Teu nome mesmo, Senhor. Amém e amém. Aplauda o Senhor mais uma vez.